Meu irmão, louvado é o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Bom dia a todos os irmãos, amém? Amém? Que dia lindo, irmãos, que manhã alegre, manhã em que nós podemos iniciar o nosso dia diante do nosso Deus, em louvor, em adoração, prestando culto a Ele, e uma manhã mais especial porque é uma manhã onde nós também vamos participar da mesa do Senhor, comer do pão, beber do cálice, receber de graça do Senhor enquanto participamos do pão e do cálice e saímos daqui alegres para viver a nossa semana diante do nosso Deus. Que graça, Senhor, que graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Como Deus é bom para conosco, irmãos, que nós possamos nos alegrar aqui nessa manhã, amém? Amém? Se você tem a sua Bíblia aí, quero convidar você a abrir ela comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Para você que nos visita hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. As crianças que vão lá para o Kids, nosso Kids está aberto, as profs já estão recebendo as crianças lá, então elas podem se direcionar para lá. Louvado é o nome do Senhor. Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 versos aqui, o verso 18 e o verso 19. Nós estamos aqui há 5 semanas já, né? Uma exposição dentro da carta de Paulo aos Colossenses, vendo as implicações, o contexto em que a igreja de Colossos estava, as aplicações para nós como igreja de Jesus hoje. E dentro dessa série nós temos falado nos últimos 3 domingos a respeito do senhorio de Jesus. Jesus, ele é o Senhor sobre todas as coisas. E hoje, de forma mais específica, nós vamos tratar a respeito do senhorio de Jesus sobre a igreja. Jesus, ele é o Senhor da igreja. Colossenses capítulo 1, nos versos 18 e 19, todos encontraram? Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui. Colossenses capítulo 1, versos 18 e 19 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor aqui. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por essa manhã que nós temos a oportunidade de estar aqui como igreja, diante de Ti, Senhor, prestando culto ao Senhor, louvando ao Teu nome, Senhor, ouvindo da Tua palavra e tendo, Senhor, por graça e misericórdia, a oportunidade de participar da Tua mesa nessa manhã, Senhor. Jesus, nós queremos Te pedir que enquanto a Tua palavra for pregada aqui, que o Senhor comunique ela ao coração do Teu povo que está aqui, que o Teu Espírito Santo, ele se faça presente nessa manhã, quebrando até o coração mais duro e aplicando as verdades da Tua palavra ao coração da Tua igreja. Senhor, nós Te pedimos, fala conosco, ministra as nossas vidas por meio da Tua palavra, exorta-nos, consola-nos, edifica-nos por meio da Escritura nessa manhã, Jesus, e que o Teu nome possa ser glorificado no meio da Tua igreja. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, nós entregamos todas as coisas diante de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, para a glória do Teu nome, é o que nós Te pedimos, Senhor. Amém. Você pode tomar o seu assento. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o senhorio de Jesus sobre a igreja. Quando nós olhamos aqui, irmãos, para a carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, principalmente o capítulo 1, talvez seja a porção da Escritura onde mais se fala a respeito da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Nós olhamos para a carta de Colossenses e o que nós podemos ver nela? Um grande tratado cristológico. É Paulo ensinando, nos mostrando quem é Cristo, a doutrina de Cristo, a obra de Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo continua fazendo. Colossenses é um grande tratado cristológico do Novo Testamento. Apenas nesse capítulo 1 aqui, nós estamos aqui há 3 domingos, em 6 versículos apenas, falando sobre Jesus, sobre a obra de Jesus. Apenas nesse capítulo 1, há uma grande porção concentrada sobre a doutrina de Cristo.
que talvez nós não encontramos em nenhuma outra porção da Escritura de forma tão concentrada como aqui. Há uma concentração profunda da doutrina de Cristo. Nós precisamos lembrar algumas coisas aqui. Paulo está escrevendo de dentro da cadeia, está preso. Paulo, ele está escrevendo para um povo que ele não conhecia, não tinha estado com eles. Paulo sabia de Colossos o que Epáfras havia levado a ele. Epáfras é quem planta a igreja de Colossos. Paulo fica sabendo que o gnosticismo ele está entrando dentro da igreja de Colossos. E o gnosticismo, como nós falamos aqui alguns domingos já, ele destruía quem Cristo é, a obra de Cristo, porque o gnosticismo não acreditava que a matéria poderia ser boa, então Jesus não poderia ter um corpo. Para o gnosticismo, Jesus era uma emanação de Deus, um dos caminhos que levava a Deus, mas não o único caminho. De dentro da prisão, Paulo ele escreve para essa igreja para doutrinar ela, para ensinar a ela quem Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo continua fazendo. Paulo ele deixa claro que Jesus é o Senhor dos senhores. O que Paulo está deixando claro aqui é que Jesus ele é o Senhor de todas as coisas. Como diz uma frase antiga, se Jesus não é Senhor de tudo, então ele não pode ser Senhor de nada. E Paulo deixa claro que Jesus ele é o Senhor sobre todas as coisas. O que nós vimos até aqui? Nós vimos lá nos versos 13 e 14, que Jesus é o Senhor na obra da salvação. Paulo diz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus é o Senhor na obra da salvação. Ele nos tira do império das trevas, Ele nos leva para o reino do seu Filho amado, Ele nos compra com seu sangue, Ele nos perdoa de nossos pecados. Em segundo lugar, nós vimos que Jesus, Ele é o Senhor na obra da criação. Jesus é aquele que cria todas as coisas. E nos versos 15, 16 e 17, que pregamos domingo passado, Paulo ele diz que Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Paulo deixa claro o senhorio de Jesus na obra da criação. Tudo que existe, existe por causa de Cristo. Jesus existe antes de todas as coisas, criou todas as coisas e mantém todas as coisas nesse universo em pleno funcionamento. Mas Paulo ele continua exaltando o senhorio de Cristo. E sabe o que ele nos diz nesse texto? Que além de ser o Senhor na obra da redenção, que além de ser o Senhor na obra da criação, Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da sua igreja. Da sua igreja que está espalhada por esse mundo, da sua igreja que nesse dia, o dia do Senhor, se reúne em torno dele para louvá-lo, para adorá-lo, para ouvir a sua palavra. Jesus é o Senhor da sua igreja. E Paulo ele deixa claro o senhorio de Jesus, dizendo que ele é o cabeça. Irmãos, a igreja tem dono, e o dono da igreja não é nenhum pastor, o dono da igreja é Jesus. A igreja tem dono, e o dono não é nenhum pastor, é Cristo. A igreja tem quem a sustenta, e quem sustenta a igreja não é nenhum homem diretamente, mas o próprio Cristo. A igreja, irmãos, além de ter dono, além de ter sustentador, ela tem quem a dirige. A igreja ela não é sustentada por nenhum falso mestre com uma falsa nova revelação que dá a direção da igreja. Quem dirige a igreja é Cristo. É Ele quem dá a direção para ela, é Ele que mostra como ela deve andar. Jesus é o Senhor da igreja, seu sustentador, seu dono. Jesus é aquele que dirige a sua igreja, Ele é o cabeça. E sabe aonde Paulo ele vai, como Paulo ele vai deixar claro o senhorio de Jesus a respeito da sua obra e da sua igreja, do senhorio na sua igreja? Ele vai fazer 5 afirmações dentro do texto que lemos. Paulo vai fazer 5 afirmações que deixam claras que Jesus, Ele é o dono, o Senhor, o sustentador da sua igreja.
Paulo ele faz 5 afirmações, e por meio dessas 5 afirmações, ele declara que Jesus é o Senhor da igreja. A primeira afirmação que Paulo faz, que exalta o senhorio de Jesus sobre a sua igreja, é que Paulo afirma que Jesus ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Lá no verso 18, apenas a primeira parte, ele diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a sua igreja. A igreja é um corpo, a igreja é composta de vários membros, a igreja está espalhada por todo esse mundo, e toda essa igreja que está espalhada por esse mundo, que é composta por vários membros, ela tem apenas um cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é aquele que governa a igreja. Jesus é aquele que dirige a igreja. A igreja é um único corpo que tem muitos membros, e hoje uma parte desse corpo está reunida aqui. Uma parte desse corpo e de diversos membros está reunida aqui. Há uma outra parte desse corpo reunida aqui do lado. Há uma outra parte desse corpo reunida do outro lado do mundo. E toda essa igreja que está reunida em diversos lugares, em diversos horários, nesse dia, ela compõe o corpo de Cristo. E essa igreja que está espalhada, ela não tem várias cabeças, ela tem uma cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. E esse corpo de muitos membros é governado por Cristo. Olhe para mim, quem governa a igreja é Jesus. Jesus é o dono da sua igreja. Assim como um corpo não tem vida sem a cabeça, uma igreja não existe à parte de Cristo. Veja bem, se a cabeça for tirada do corpo, acabou a vida. Se Cristo for tirado da igreja, acabou a igreja. Se Cristo não faz parte da igreja, se Cristo não está no meio da igreja, não existe igreja. Um corpo sem cabeça não tem vida. Uma igreja sem Jesus está morta. Deixa eu falar algo para você. Nós temos um único motivo para estar reunido aqui nessa manhã. Um único motivo. Nosso motivo é Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós não estamos aqui por nenhum outro motivo. Nós estamos reunidos por causa de Cristo. Se nós não tivermos Cristo nas nossas canções, se nós não tivermos Cristo na nossa pregação, se nós não tivermos Cristo na intenção do nosso coração de estar aqui, nós ainda podemos nos congregar, mas não temos aquilo que de fato nos faz igreja: Jesus. Sabe o que nos faz igreja hoje aqui? É que Jesus está aqui, por meio das canções, por meio da pregação, por meio da intenção do nosso coração, por meio do momento em que nós vamos partilhar do pão e beber do cálice. É isso que nos faz igreja. Se nós tirarmos Cristo, nós podemos continuar cantando, nós podemos continuar pregando, nós podemos continuar servindo, mas não estaremos fazendo isso para Jesus. Não estaremos sendo de fato a igreja de Cristo. Se Cristo não for a cabeça, a igreja está morta. Se Ele não estiver governando o seu corpo está morto. Jesus é a cabeça da igreja, irmãos. Ele é o fundamento, Ele é o dono, Ele é o edificador, e Ele é o protetor da igreja. É Jesus. Quando Jesus ele pergunta aos discípulos, lá em Mateus 16, Ele faz um questionamento para os discípulos dizendo, que diz essa igreja. Quando você olha para Atos 9, que é o famoso relato da conversão de Paulo, quando Jesus derruba Paulo no caminho de Damasco, você prestou atenção como Jesus fala com Paulo? O texto vai dizer que Paulo estava conspirando ameaças de morte para perseguir os discípulos. Ele tinha cartas de recomendação para prender e até matar, se fosse necessário, aqueles que eram do caminho. Ou seja, Paulo era um perseguidor da igreja. Quando Jesus derruba Paulo, Jesus não diz para Paulo: Paulo, Paulo, por que persegue a minha igreja? Ele não fala assim. Ele diz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Porque aqueles que perseguem a igreja, eles estão perseguindo primeiramente a Jesus. Aqueles que atacam a igreja, eles estão atacando primeiramente a Jesus. Jesus é o cabeça dessa igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela, irmão.
O máximo que os homens podem fazer a respeito da igreja é plantar ela. É plantar congregações, é plantar denominações. Mas quem vai fazer com que a igreja cresça e seja edificada é o próprio Cristo. Quando Paulo diz assim, Ele é a cabeça, a palavra cabeça aqui tem dois significados. O primeiro, Jesus como cabeça significa que Ele é a fonte e a origem da igreja. Ele é o cabeça, a fonte e origem. A igreja tem sua origem em Cristo e ela só tem vida em Cristo. Quem éramos nós? Nós éramos mortos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, perdidos, distantes de Deus, sem esperança. E quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Cristo nos deu vida. Ele nos fez nascer de novo. Cristo, irmãos, é a fonte de poder, alegria e vida da igreja. Sabe o que nos faz ser uma igreja debaixo do poder do Espírito? Uma igreja alegre, uma igreja que está avançando, é Cristo. É Cristo como a origem, Ele é a fonte, a alegria e a vida da igreja. Assim como o corpo não existe sem a cabeça, a igreja não tem vida sem Cristo. Não somos nada sem Jesus. Se tirarmos Jesus daqui da nossa igreja, acabou a nossa igreja, acabou quem somos. Por isso nós estamos aqui para apontar para Cristo, para pregar a Cristo, para cantar a Cristo, irmãos. Assim como o corpo não existe sem a cabeça, a igreja não tem vida sem Cristo. Afinal de contas, fomos escolhidos em Cristo. Nós fomos remidos por Cristo. Aonde nós estamos agora? Escondidos em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. E sabe qual a certeza que temos? Que viveremos com Ele para sempre. Cristo é a fonte e origem da igreja como cabeça. Mas a palavra cabeça aqui, ela tem ainda um segundo significado. Além de Cristo ser aquele que é a fonte e origem da igreja, Ele é aquele que governa, controla e dirige a igreja. Somente Jesus, irmãos, tem autoridade e poder para controlar e comandar a igreja. Somente Ele, e ninguém mais. O corpo age, mas é a cabeça quem comanda o corpo. Se não existe cabeça, não existe movimento. A igreja não está fazendo o que deveria fazer. Por isso nós precisamos que Cristo, Ele seja o cabeça da nossa igreja local. Que Ele seja aquele que governa, controla e dirige a nossa igreja. A igreja, ela deve estar sujeita a Cristo. E como a igreja se sujeita a Cristo? Se sujeitando à palavra de Cristo. Como nos sujeitamos a Cristo? Estando sujeitos à sua palavra. Estamos sujeitos à sua revelação que Ele deixou sobre si mesmo a nós. A igreja deve estar sujeita a Cristo por meio da sua palavra. Afinal de contas, essa é a maior glória da igreja. Qual é a maior glória da igreja? Ela ser cheia, ela ser lotada, ela ter milhares de pessoas, ainda que isso seja legal. Essa não é a maior glória da igreja. A maior glória da igreja é a sua submissão a Cristo, é a sua fidelidade a Jesus. Quanto mais sujeita a igreja está a Cristo, mais livre ela é, mais saudável ela é e mais feliz ela é. Quanto mais ela se sujeita, ela é mais livre. Esse mundo diz que sujeição é perder a liberdade. E a Escritura diz que quanto mais sujeito nós somos a Cristo, mais livres somos. Esse mundo diz que sujeição é você não ser feliz. A Bíblia diz que quanto mais sujeitos a Cristo, mais alegres somos, mais felizes somos, mais saudáveis em nossa fé somos. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos os seus membros. E como membro, irmão, você aqui como membro do corpo de Cristo, como parte da igreja de Jesus, que tem Jesus como cabeça, você tem buscado estar submisso a Jesus por meio da sua palavra? Você tem buscado submissão? Você é alguém que se submete à palavra de Jesus, que obedece à palavra de Jesus? Ou mesmo diante de verdades tão claras, você é aquele que sempre tem um a mais? Mas não é bem assim. Pois veja bem, eu acho que não é bem desse jeito que a Bíblia está dizendo. Você tem facilidade de se submeter à Escritura?
Quando a Bíblia fala, você cala? Quando a Bíblia é clara, você diz amém? Ou você gosta de debater com o Deus das Escrituras? Ou você gosta de sempre ter um mais, um porém? Veja bem, não é bem assim. Eu acho que não é bem desse jeito. Sabe qual é o nosso papel? A Bíblia falou, nós calamos. Se a Bíblia é clara, se a Bíblia é suficiente, se a Bíblia é inerrante, por que nós debatemos com ela ainda? Quando a Bíblia fala, o crente cala e diz amém. E o que ele faz a partir disso? Ele obedece. Ele se submete, ele se sujeita. Como membro, você tem estado sujeito à palavra de Jesus. Como membro da igreja de Jesus, que tem Jesus como cabeça, você tem trabalhado para a unidade? Porque existe um membro, um corpo, existe um cabeça e vários membros. E cada membro tem a sua função. Como membro, você tem trabalhado para que a igreja seja mais unida? Para que ela ande em unidade? Para que ela ande mais perto? Ou você trabalha contra a unidade? Pastor, quando eu trabalho contra a unidade? Principalmente quando você diz um mais e um veja bem para aquilo que a Bíblia afirma. Você tem trabalhado para a unidade? Você tem se dedicado para a comunhão, para a unidade do povo de Deus, para a igreja local? Para que a nossa igreja seja uma igreja que ande em unidade, apesar das diferenças, porque existem vários membros no corpo. Assim como nós falamos da Trindade algumas vezes, a Trindade também é assim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são diferentes nas suas funções, mas eles formam um único Deus. Nós somos diferentes em funções, diferentes em pensamentos, e as nossas diferenças jamais deveriam nos fazer andar divididos. Pelo contrário, se nós somos crentes, as nossas diferenças nos fazem ainda mais unidos. Você tem trabalhado pela unidade? Você tem se dedicado à unidade? A primeira afirmação que Paulo faz então é que Jesus ele é o cabeça da igreja. A segunda afirmação que Paulo vai fazer é que além de Jesus ser o cabeça da igreja, Jesus ele é a fonte da igreja. Ainda no verso 18 ele vai dizer assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Aí no verso B ele vai dizer assim: Ele é o princípio. Ou seja, Jesus é a fonte. A palavra princípio aqui, ela se refere ao poder originador. Jesus é aquele que dá origem, aquele que traz a igreja à existência. A palavra aqui, princípio, ela revela que Cristo é a fonte da igreja. A igreja tem uma fonte, Jesus. A igreja tem uma origem, Jesus. Sabe o que a igreja católica diz? A igreja católica ensina assim: aonde está Pedro, aí está a igreja. E ela tem na figura do Papa o sucessor de Pedro. Aliás, nós precisamos orar pelo Papa. Ele está enfermo? Precisa das nossas orações? Não, mas ele é católico. Você só ora por crente? A igreja católica diz que onde Pedro está, aí está a igreja. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que onde Cristo está, aí está a igreja. É Jesus quem origina a igreja. É Jesus quem supre a igreja através dos dons e através do Espírito Santo, do seu poder e da sua palavra. Jesus dá origem à igreja, Jesus ele dá dons aos membros da igreja, Jesus dá o Espírito Santo à igreja, Jesus dá a palavra à igreja para nutrir a igreja que ele dá origem. Ou seja, ele é aquele que dá origem à igreja e é aquele que sustenta a igreja. Cristo ele tem a primazia, sabe, ele é o primeiro no céu e na terra. Ele tem a primazia na igreja e em todo o universo. O que é a igreja para Jesus? Você já parou para se perguntar como Jesus vê a igreja? O que é a igreja para Jesus? Talvez o que a igreja é para Jesus, ela não é para muitos de nós. Talvez nós temos uma visão distorcida do que é a igreja, do que significa ser uma igreja. Mas o que é a igreja para Jesus? A igreja para Jesus é a ideia da sua mente. A igreja é a ideia da mente de Jesus.
O que é a igreja para Jesus? Ela é o plano do seu coração. Ela é o desejo da sua vontade. O que é a igreja para Jesus? É a obra do seu penoso trabalho, como diz Isaías. Que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Isaías estava falando a respeito da igreja, que seria edificada a partir do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. A igreja, ela é obra do penoso trabalho de Jesus. Ela é o resultado do seu amor, o objeto do seu cuidado. A igreja se originou em Jesus. Jesus, ele dá vida à sua igreja por meio do seu Santo Espírito. Jesus, ele concede dons às pessoas, e ele coloca pessoas na igreja para servir o Senhor. Ele dá dons a elas, ele capacita elas, ele coloca elas na igreja para que sirvam ao Senhor, aonde se fizer necessário, aonde houver necessidade. Jesus nutre e purifica a sua igreja por meio da palavra. Veja bem, meus irmãos, perseguir a igreja é o mesmo que perseguir a Jesus. Tratar mal a igreja é o mesmo que tratar mal a Jesus. Falar mal da igreja é o mesmo que falar mal de Jesus. Esse Jesus que dá dons, esse Jesus que capacita, ele deu dons para você. Não existe um crente que não tenha pelo menos um dom da parte de Deus. Não existe. Todos nós que estamos aqui temos um dom. Temos uma capacidade dada por Cristo para servir. Ele nos habilitou, nos colocou no corpo, nos dando habilidades, dons, capacidades para servir a sua igreja. A pergunta que eu faço para você é: o que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Porque você tem ele. O que você está fazendo? Jesus, que é a fonte, deu dons para o seu povo, colocou o seu povo na igreja, para que os seus dons venham ser usados em prol da igreja, para a edificação um dos outros, que é o propósito do dom, edificar o povo de Cristo. Você tem dons, Deus capacitou você, mas você está usando os dons que Deus deu para você no serviço da obra de Jesus? Você está usando os seus dons para edificar a vida dos seus irmãos? Ah, pastor, mas é que eu não sei qual é o meu dom. Então serve, vai servindo, se coloca à disposição, se coloca para fazer as coisas que você vai descobrir. Se você não sabe o seu dom, você descobre o seu dom servindo, é através do serviço. Se você tem dificuldade de saber qual é a sua habilidade, a sua capacidade para contribuir com a igreja, então sirva. Mas se você sabe o que você tem condições de fazer, o dom que Deus te deu, se você não está usando esse dom, se arrependa dessa manhã, meu irmão. Se arrependa, porque você não está fazendo aquilo que Jesus chamou você para fazer. O dom não é para ficar guardado, o dom não é para ficar inútil, sem ser usado. O dom é para ser usado. Vou falar algo para você: se você se contentar em vir aqui no domingo e ficar sem fazer nada, você não vai ficar muito tempo. Você vai acabar parando no meio da caminhada. Se você tem dons, você precisa colocar os seus dons à disposição da igreja de Jesus. Você precisa servir com os seus dons. Você tem sido aqui nessa igreja, você que congrega aqui, você tem sido um membro do corpo que tem usado os seus dons para o serviço de Jesus? Você tem usado os seus dons? Você está servindo aqui? Eu ainda não estou servindo, mas você tem um desejo de servir? Você tem se colocado à disposição para servir a igreja de Jesus? Se você não tem, se movimente, se levante, faça algo, se coloque à disposição para varrer uma igreja, para cuidar de crianças na salinha, para recepcionar, para trocar uma lâmpada. Se coloque à disposição, sirva. Você precisa, como alguém que é convertido, servir, usar os seus dons, não apenas se contentar em vir no domingo na igreja. Isso é muito pouco para nós, irmãos. Isso é muito pouco para nós como cristãos. Jesus é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, Jesus é a fonte da igreja. Em terceiro lugar, Jesus, ele é o vencedor da morte. Jesus é aquele que venceu a morte. Ainda no verso 18 ele diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Jesus, ele é o vencedor da morte. Irmãos, a ressurreição de Cristo é a razão da igreja existir.
Sabe por que existe igreja? Não só porque Jesus morreu, mas porque Jesus ressuscitou. Porque a morte não pode detê-lo, porque o sepulcro não pode detê-lo. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria igreja. Irmãos, o sepulcro vazio é o berço onde nasceu a igreja. Sabe aonde a igreja nasce? No sepulcro vazio. Naquele sepulcro que se abriu por dentro, sem força humana. Naquele sepulcro em que não pode deter o nosso Cristo. Ali a igreja nasce. Ali a morte não pôde deter ao nosso Senhor. A ressurreição de Cristo prova, irmãos, que existe uma nova vida disponível para o seu povo. Existe nova vida. Jesus, ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o poder pelo qual a igreja vive. É a esperança pela qual a igreja se reúne. E nada demonstra isso mais claramente do que a ceia. Nós vamos nos reunir hoje, vamos partir o pão, vamos beber do cálice, em memória do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, nós aguardamos a vinda dEle. Como igreja, nós temos esperança que Jesus virá, que Ele voltará a buscar o seu povo. Jesus ressuscitou, mas Ele não ressuscitou como Lázaro, Ele não ressuscitou como o filho da viúva de Naim. Não, a ressurreição de Jesus é diferente dessas, porque esses ressuscitaram e voltaram a morrer. Eles ressuscitaram, mas voltaram à morte. A ressurreição de Jesus, irmãos, não acontece como a de outras pessoas. Jesus é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Todos os outros que ressuscitaram morreram de novo, mas Jesus ressuscitou e está vivo. Nós estamos aqui pregando não um Cristo que está morto, mas um Cristo que está vivo. Nós estamos aqui proclamando não a palavra de um Jesus que está morto e que a morte pôde detê-lo, mas de um Jesus que morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele apareceu a várias pessoas, subiu aos céus, está à destra de Deus Pai. Ele virá buscar a sua igreja. É esse Jesus que nós pregamos, é esse Jesus que nós cremos, é esse Jesus que nós esperamos. Jesus é a pessoa mais importante de todas as que ressuscitaram, pois sem a sua ressurreição não haveria ressurreição para outros. Sabe o que Jesus faz na sua ressurreição? Ele arranca o aguilhão da morte. Sabe o que Jesus faz na sua ressurreição? Ele mata a morte. A morte foi morta com a morte de Cristo e com a sua ressurreição. Sabe o que Jesus faz com a sua ressurreição? Ele triunfa sobre a morte. E por isso Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus é o vencedor da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, triunfou sobre a morte. A morte não pode mais nos botar terror, irmãos. A morte, ela não pode mais colocar terror naqueles que receberam vida em Cristo. A morte não tem mais a última palavra sobre as nossas vidas. Jesus, ele abriu o caminho como o primeiro da fila de muitos filhos de Deus que serão conduzidos à glória eterna. E sabe o que Jesus afirma? João 11:25. Jesus afirmou, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, ainda que vá para 7 palmos debaixo da terra, o sepulcro não será o nosso fim, o cemitério não será o nosso fim, a eternidade é o nosso fim, a glória eterna é o nosso fim. Sabe o que Jesus afirma? Ele diz ao apóstolo João, na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, Jesus diz assim ao apóstolo João: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele esteve morto, mas agora está vivo, vive para todo sempre. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos dele. A morte não pode mais detê-los, a morte não pode mais tocar terror em nós. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Bendito é o nome de Jesus.
Louvado é o nome daquele que vive para todo sempre. Cristo, irmãos, não é um herói morto. Todos os fundadores de outras religiões estão mortos. Buda está morto, Gandhi está morto, Allan Kardec está morto, mas Cristo está vivo. Cristo vive, Cristo reina, Cristo voltará a buscar o seu povo. Ele está vivo. Será que você consegue dar um glória a Deus aqui, por favor, irmão? Jesus está vivo. Jesus é o autor da vida. Jesus é o conquistador da morte. Jesus morreu pela igreja. Ele morreu pelo seu povo. E todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Jesus é o vencedor da morte. A igreja existe somente porque Cristo morreu e ressuscitou por ela. Ou seja, a igreja é importante para Jesus. A igreja é importante para Ele. Jesus morre por ela. Jesus ressuscita por ela. Jesus virá buscar ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu amo a igreja. A igreja é importante para mim. Eu me importo com a igreja. Eu cuido da minha igreja. Eu sustento a minha igreja. A igreja é importante para Jesus. Mas e para você? A igreja é importante para você? A igreja é importante na sua vida? Eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Não tem como você amar a cabeça e não amar o corpo. Eles são um só. A igreja é importante para você? Você ama ela? Você se importa com ela? Você ama a igreja mesmo com as suas imperfeições? Porque ela é imperfeita. A igreja é imperfeita. Porque nós estamos aqui. Nós somos ainda pecadores que lutam diariamente contra o pecado. A igreja é imperfeita não por causa de Cristo, mas por causa de nós que fazemos parte dela. Mas mesmo com as suas imperfeições, você ama a igreja? Mesmo com as suas limitações, o seu coração é um coração que ama a igreja de Jesus? Você ama ela? Nas suas imperfeições, nas suas fraquezas? Você é alguém que ama a igreja? Você é alguém que defende a igreja? Alguém que literalmente defende o povo de Jesus, a igreja de Jesus, mesmo com as suas imperfeições? Você ama ela, você protege ela, você defende ela, como alguém que faz parte dela. Você ama a igreja, irmão? Você ama a igreja do Senhor? Ela é importante para você? Quando vai se aproximando o dia da reunião do povo de Deus, seu coração ele está aceso, dizendo: hoje eu vou me reunir com os meus irmãos para louvar nosso Senhor. Hoje é dia de culto, é dia de igreja. Hoje é dia de estar reunido com o povo santo de Jesus. Isso arde no seu coração ainda? Você ainda tem prazer em estar aqui? Alegria em estar aqui? Isso aqui ainda é importante para você? Ou se essa igreja deixar de existir agora, a sua vida segue normalmente como se nada tivesse acontecido? Você ama a igreja? Jesus ama ela. Jesus cuida dela. E se nós amamos Jesus, nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos amar o povo de Jesus. Jesus morreu por essa igreja. Ele ressuscitou pela sua igreja. Então ame a igreja. Ame a igreja, com as suas imperfeições, com os seus defeitos. Sabe, ela está distante de ser perfeita, mas ame ela. Mesmo ela ainda não estando glorificada, porque isso só vai acontecer no final. Ame ela. A igreja não é perfeita, não é, nunca será. Mas ame ela mesmo com as suas imperfeições. Sirva ela mesmo com as suas imperfeições. Não use das imperfeições da igreja para não se congregar. Não use. Não use das imperfeições da igreja para não servir. Não use. A igreja sempre será imperfeita. Todas as igrejas são imperfeitas, não só a nossa, todas as igrejas, porque dentro das igrejas há pecadores que estão sendo santificados, transformados, moldados à imagem de Jesus. Então ame ela.
cuide ela, sirva a igreja pela qual Jesus morreu e ressuscitou. A quarta afirmação que Paulo faz é que além de Jesus, ele ser o vencedor da morte, Jesus ele também é o Senhor sobre todas as coisas. Ainda no verso 18. Ainda no verso 18, Paulo vai dizer assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, para ser o Senhor de todas as coisas, para ter o senhorio sobre tudo, sobre a redenção, sobre a criação, sobre a igreja, sobre todo o mundo criado. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. A ressurreição de Cristo lhe deu o título de Senhor sobre todas as coisas. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Por meio da sua ressurreição, Jesus venceu todo o inimigo, Ele venceu todo o poder adverso. E hoje não existe ninguém, nem na vida e nem na morte, que possa sujeitar a Cristo. Por meio da sua ressurreição, Deus Pai, Ele exalta Jesus. Jesus, Ele é exaltado por Deus Pai. Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que todo o joelho terá que se dobrar diante dEle. Todo joelho. Não haverá ninguém. Hoje ainda há pessoas que não se dobram diante de Jesus. Mas no dia do Senhor, não haverá ninguém em pé diante dEle. Eu gosto muito de uma frase de Paul Washer, que eu repito ela e repito ela, sempre. Haverá aqueles que no dia do Senhor dobrarão os seus joelhos voluntariamente. Mas haverá aqueles que Jesus quebrará a rótula dos seus joelhos e os colocará de joelhos diante dEle. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Filipenses 2, 9 e 11 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Sabe o que acontecerá no dia do Senhor? Os três mundos se dobrarão diante de Jesus. O mundo espiritual, os ares, os anjos, todos os espíritos que estão nas regiões celestiais se dobrarão diante de Jesus. Todo ser humano se dobrará diante de Jesus, e todos os demônios se dobrarão diante de Jesus. No céu, na terra e debaixo da terra, ninguém ficará em pé diante do Senhor. Em todo o universo, somente Cristo foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Somente Cristo. João está na ilha de Patmos e ele está chorando, porque ele não acha ninguém digno de abrir o livro, ninguém digno de desatar os seus selos. E aí eu quero pedir apenas esse texto para projetar ele aqui para mim. Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 5. Olha o que diz o texto: vi a mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? O anjo está perguntando: quem é digno de quebrar os selos, de abrir o livro? Verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Olha a conexão do texto: toda língua confessará, no céu, na terra e debaixo da terra. E aí em Apocalipse, João está dizendo que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Não tinha ninguém digno. Verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5, então um dos anciãos me disse: não chore, não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro.
quando não existia ninguém digno. O ancião diz: não chora, João, tem alguém digno. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele venceu, ele é digno de abrir o livro. Em todo o universo, ninguém era digno, ninguém podia, mas Cristo era digno de abrir o livro e de lhe desatar os seus selos. Jesus é o Senhor, irmãos, na obra da criação. Jesus é o Senhor na obra da salvação. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor de todo o universo. Ele foi exaltado à destra de Deus Pai. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Jesus foi feito o Senhor e Cristo. Ele foi feito o Senhor e Cristo. Ele é o Senhor de vivos e de mortos. Jesus tem mais glória que qualquer homem nessa terra. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Veja bem, irmãos, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele governa sobre tudo. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Irmãos, diante de verdades tão poderosas, não nos resta, olhe para mim, não nos resta outra coisa a não ser se dobrar diante de Cristo e adorar a Ele pelo seu senhorio. Não nos resta outra opção, não nos resta outra coisa a fazer. Diante de verdades tão poderosas, sabe o que nós fazemos? Nós nos dobramos e nós o adoramos como o Senhor das nossas vidas, como o Senhor da igreja, como o Senhor de todo o universo. Nós apenas nos dobramos e nos rendemos em adoração àquele que é Senhor sobre todas as coisas. Adore a Jesus. Diante da sua grandeza, seja um adorador. Diante de Cristo exaltado, dobre os seus joelhos diante dele em adoração. A quinta e última afirmação que Paulo vai fazer a respeito do senhorio de Jesus sobre a igreja é que em Jesus reside toda a plenitude de Deus, que é o que diz o verso 19. Porque Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. O que significa a palavra plenitude? Aqui, dentro desse texto, ela descreve a soma de todos os atributos e poderes divinos. Ou seja, em Cristo reside toda a soma dos atributos e poderes divinos. Jesus é Deus. Jesus é Deus como Deus Pai. Ele tem os mesmos atributos de Deus Pai. Irmãos, tudo quanto Deus é, habita em Cristo, está em Cristo. A plenitude da divindade reside em Jesus. O porquê que isso aqui é tão importante? Por que Paulo está frisando que em Cristo reside toda a plenitude da divindade? Por causa do gnosticismo. O gnosticismo, eles usavam o termo plenitude. Só que para eles o termo plenitude estava ligado às emanações de Deus. Então para eles Cristo era essa emanação que ocupava espaço entre o Deus espiritual e o mundo material. Essas emanações eram um de muitos caminhos para chegar a Deus. Então Paulo ele vem e diz: olha, Jesus não é uma das muitas emanações. Em Jesus habita, reside toda a plenitude da divindade de Deus. Ele é Deus. Ele não é uma emanação. Ele não é um dos caminhos. Ele não é um pedágio. Jesus ele é o único caminho. É o único meio que pecadores eles são levados a Deus. O desejo de Paulo era que seus leitores recebessem a Cristo como o único caminho para os levar a conhecer o verdadeiro Deus. Por isso Paulo enfatiza que em Cristo reside toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus reside em Cristo, não de forma passageira, mas de forma permanente. Toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Essa plenitude não é algo que foi acrescentado. Jesus não é alguém que veio como ser humano apenas, e que daí quando ele virou ser humano, ele se tornou Deus. Ele sempre foi Deus. Ele é Deus, e ele sempre será Deus. A plenitude sempre habitou em Cristo, desde sempre, desde toda a eternidade. Essa plenitude não foi alguma coisa acrescentada a Cristo, mas algo que ele sempre possuiu. Essa plenitude
sempre fez parte do seu ser. João capítulo 1, verso 16, o evangelista diz assim: porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Em Colossenses 2,9, Paulo vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que é um mistério? Isso aqui é um mistério. Quando nós falamos de mistério, isso aqui se encaixa em um mistério, em algo em que parte podemos explicar e em que parte nunca saberemos explicar. Assim como a Trindade, em parte sabemos, em parte não sabemos. Em parte conseguimos explicar, em parte não conseguimos explicar. Nessas afirmações está um dos mistérios mais sublimes da revelação divina, a pessoa teontrópica de Cristo. O que isso significa? Jesus é perfeitamente Deus e Jesus é perfeitamente homem. Como se explica isso? Não sabemos. De forma plena, não conseguimos. Está além do nosso alcance. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Tem coisas que são encobertas e distantes do nosso entendimento. O que nós sabemos é aquilo que nos está revelado na Escritura. E nós não podemos ir além do que está revelado, porque senão nos tornamos hereges. Toda vez que alguém tenta ir além da Escritura, ele cria uma heresia. Jesus, ele é plenamente Deus e perfeitamente homem. Como afirma, por exemplo, o credo de Nicéia. O credo de Nicéia, que é um dos credos históricos da igreja, ele vai afirmar o seguinte a respeito de Jesus: Jesus é eternamente gerado pelo Pai, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele é igual ao Pai. O que o Pai é, o Filho é. E Jesus é aquele que revela para nós quem é o Deus invisível, como pregamos no último domingo. Ele é a imagem do Deus invisível. Irmãos, Jesus é aquele que criou os mundos estelares e as hostes incontáveis de anjos. Jesus é aquele que lançou as colunas do universo e que conhece cada estrela pelo seu nome. Jesus é aquele que se esvaziou, que se fez carne, que se fez homem, que se fez pobre, que nasceu em uma manjedoura, que cresceu em uma carpintaria e que morreu em uma cruz. Em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. E sabe o que isso significa? Que tudo o que nós precisamos encontra-se na pessoa de Cristo. Tudo que nós necessitamos está acessível em Jesus. Nós não precisamos buscar nada fora dele. Nós não precisamos buscar nenhuma satisfação, nenhum desejo, nenhuma completude fora de Cristo. Cristo é suficiente para nós. Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é suficiente para a nossa igreja. E eu posso afirmar para você: se Jesus não for suficiente para a sua vida, nada será. Nada será. Se Jesus não é tudo que você tem de mais importante, todo o resto é palha. Todo o resto é nada. Jesus é tudo para nós. Jesus é suficiente para nós. Se temos Cristo, temos tudo o que necessitamos para viver uma vida que lhe agrada. Não precisamos nada fora dele. Não precisamos buscar nada fora de Jesus. Não temos necessidade de acrescentar nada à sua obra. Nada. A sua obra é perfeita. Não temos necessidade de acrescentar nada à sua pessoa. A sua pessoa é perfeita. Nele, em Jesus, e somente em Jesus, nós temos a plenitude de Deus e somos aperfeiçoados. Em Jesus e em apenas Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, irmãos. Ele é o cabeça dela. Ele é a fonte dela. Ele é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que nos sustenta como seu povo, como sua igreja. Ele é tudo aquilo que nós necessitamos. Diante de verdades tão poderosas, meus irmãos, de verdades tão poderosas que deveriam nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento, ao louvor espontâneo a Jesus. Diante de verdades tão grandes, do senhorio de Jesus sobre a igreja, você precisa aqui tomar pelo menos 6 atitudes diante disso. O que eu faço diante de verdades tão poderosas? O que eu faço diante do senhorio de Jesus sobre a sua igreja? O que eu faço diante daquele que venceu a morte? Daquele em qual habita toda a plenitude de quem Deus é?
De forma prática, o que nós precisamos fazer? 6 coisas, 6 atitudes que você deve fazer diante do senhorio de Jesus sobre a obra, sobre a sua igreja. A primeira atitude que você precisa ter: reconheça a autoridade de Jesus sobre a igreja. Reconheça isso. Jesus é o Senhor da igreja. Essa igreja aqui tem um co-pastor, Jesus é o pastor dessa igreja. Essa igreja é dele. As almas que estão aqui são deles. Esse pastor não tem ovelhas, as ovelhas são de Jesus. Esse pastor aqui apenas é um co-pastor, ele cuida das ovelhas que não são dele, é de Cristo. Diante do senhorio de Jesus sobre a igreja, reconheça a autoridade de Jesus sobre ela. Jesus é o cabeça da igreja, a sua autoridade suprema. Sabe o que cabe a nós, igreja? Apenas reconhecer e obedecer. Nós só reconhecemos e obedecemos a Jesus. Segunda atitude: primeira, reconheça a autoridade de Jesus sobre a igreja. Segunda atitude que você precisa ter diante do senhorio de Jesus sobre a igreja: submeta-se à autoridade de Jesus. Se Ele é o Senhor da igreja, se submeta, obedeça, se submeta a Ele, obedeça a Ele, busque viver em submissão ao que Jesus te pede por meio da sua palavra. Se a Bíblia fala algo, não debata com a Bíblia, não discuta com a Bíblia, obedeça a Bíblia, apenas se submete. Na maioria das vezes nós temos facilidade de se submeter a tanta coisa, mas não nos submetemos a quem deveríamos nos submeter: a Cristo e a sua palavra. É a Ele que precisamos estar submissos. Terceira atitude que você precisa ter diante do senhorio de Jesus sobre a igreja: primeira, reconheça a autoridade de Jesus sobre a igreja. Segunda, trabalhe, submeta-se à autoridade de Jesus. Terceira, trabalhe pela unidade da igreja. Diante do senhorio de Jesus, quem é você? Você é uma argamassa que junta os tijolos que estão aqui dentro. Você não é quem espalha, você é quem ajunta. É o que Jesus diz. Se eles são por nós, então deixa que eles preguem, deixa que eles orem, deixa que eles curem. Quem comigo ajunta, não espalha. E sabe quem trabalha pela unidade da igreja? Os membros. Quem faz parte da igreja. Diante do senhorio de Jesus, trabalhe pela unidade da igreja. Nós somos membros de um só corpo, e esse corpo não pode estar dividido. Não pode. Não deve haver divisões no nosso meio. Não pode. Uma casa dividida não prospera. Um reino dividido não prospera. Uma igreja dividida não prospera. Nós não trabalhamos para dividir. Nós trabalhamos sempre para ajuntar, para unir. Mesmo sendo diferentes uns dos outros, nós precisamos trabalhar para a unidade. Trabalhe pela unidade sendo um incentivador. Incentive a unidade. Participe da comunhão. Se envolva com os irmãos, se envolva com a igreja, se envolva com o que a igreja propõe para a comunhão. Esteja sempre disposto a unir e jamais disposto a dividir. Jamais. Quarta atitude que nós precisamos ter diante do senhorio de Jesus sobre a igreja: tenha a igreja como algo importante na sua vida. A igreja é importante para Jesus, ela precisa ser importante para nós. Jesus ama a igreja e nós precisamos amar a igreja. Isso precisa ser comum no nosso meio. Nós precisamos ser um povo que ama a igreja. Valorize a igreja, irmão. Valorize a sua igreja. Você está aqui, é dessa igreja, valorize a sua igreja. Você não está aqui, está em outra igreja, valorize a sua igreja. Valorize a igreja de Jesus que você faz parte. Valorize a igreja em que você está inserido. Se comprometa com a igreja onde você está. Seja comprometido. Você não pode estar na igreja assistindo. Você precisa ser comprometido, alguém que se envolve, alguém que bota a mão na massa, alguém que faz as coisas acontecerem. Se comprometa. Não seja um crente de arquibancada, que tem opinião para tudo, né? Na arquibancada ele é o melhor treinador, só que ele nunca entrou no campo para treinar um time. Falar é fácil, irmãos, nós temos que entrar para dentro, botar a mão no arado, e ver que a coisa não é tão simples como parece.
Se comprometa com a igreja. Ame ela. Valorize ela. Se comprometa com ela. Afinal de contas, foi isso que Jesus fez pela igreja. Veja bem, você não deve se comprometer com a igreja por causa de mim. Você não deve amar a igreja por causa do pastor. Você não deve servir na igreja por causa do pastor. Se você está fazendo algumas coisas por causa disso, você está fazendo com a motivação errada. A nossa motivação é Jesus. Amamos a igreja por causa de Jesus. Nos comprometemos com a igreja por causa de Jesus. Servimos a igreja por causa de Jesus. É sempre por causa dele, por causa de Cristo. Eu afirmo algo para você. Você jamais vai se arrepender de gastar a sua vida no reino de Deus. Jamais. Irmãos, faz 12 anos que eu me converti. E desde os primeiros dias de conversão eu sirvo a Jesus. E eu sirvo a Jesus até hoje. Irmão, pregar aqui é plus, é bônus. Quando a gente não está pregando, a gente está passando pano em igreja. Quando a gente não está pregando, a gente está vendo o que fazer. A gente está servindo, a gente está correndo atrás. Servir é motivo de alegria, irmãos. Eu tenho certeza de uma coisa na minha vida, quando chegar no final dela, que eu não gastei a minha vida em vão, que eu não gastei os meus dias em vão, que eu não perdi tempo da minha vida servindo Jesus, que servir a Jesus foi a melhor escolha da minha vida. Talvez você está aqui, você ainda titubeia, será que vale a pena? Será que é bom mesmo? Será que eu não vou perder tempo da minha vida? Será que eu não vou me decepcionar? Vou falar para você, vai se decepcionar. Estou 12 anos, já decepcionei, já não decepcionei. Isso é normal, irmãos. Só que acontece que nós nos decepcionamos no mundo e nós não saímos do mundo. Nós nos decepcionamos nas nossas famílias e nós não abandonamos as nossas famílias. Nós nos decepcionamos no nosso trabalho e nenhum de nós larga o trabalho. Acontece que quando nós nos decepcionamos na igreja, nós sempre cogitamos abandonar a igreja. Não abandone, permaneça, gaste a sua vida aqui. Faça como Paulo ensinou, gaste a sua vida e se deixe gastar por amor ao Evangelho. Sabe como eu quero chegar no fim da minha vida? Declarando como Paulo antes de ser decapitado: eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira e eu guardei a minha fé. Esse deve ser o anseio do nosso coração, combater o bom combate, cumprir a nossa carreira e viver seja 30, seja 60, seja 70, seja 100 anos, sem abandonar Jesus no meio da caminhada. Ame a igreja, irmão, se comprometa com ela, tenha ela como algo importante na sua vida, tenha o dia do Senhor como um dia importante na sua vida. Não falte cultos, não deixe de participar das reuniões do povo de Deus. Tenha isso como algo que você zela, que é importante para você. Se você ainda cogita muitas vezes não estar na reunião do povo de Deus, é porque isso ainda não é importante para você. Não é a prioridade. Prioridade é aquilo que vem primeiro. E Jesus precisa ser a prioridade da nossa vida. Ele precisa sempre vir primeiro. E o resto é resto. O resto deixa para depois. O que importa é Cristo. Quinta atitude que você precisa ter: seja um membro ativo da igreja. Seja um membro dessa igreja aqui, ou da igreja onde você está. Se envolva em alguma área de serviço. Não sabe o seu dom? Busque oportunidade para servir. Eu gosto de cantar, de tocar. Ok, se você gosta, se você entende que tem um dom para isso, aperfeiçoa o dom, se coloca à disposição do ministério de louvor. Eu gosto de cuidar de criança. Ok, então se coloca à disposição das irmãs lá da salinha para cuidar de crianças. Eu gosto de limpar. Precisa de gente para limpar, precisa de gente para recepcionar, precisa de gente para servir, precisa de gente para orar, mais gente para orar. Eu entendo que eu fui chamado para interceder, então chega aqui 30 minutos antes, dobra o joelho na cadeira ou senta na cadeira e ora. Ora Jesus, dizendo: Jesus, derrama a tua graça hoje, fala com teu povo, abre o coração da tua igreja, ministra a vida dos irmãos que estarão. Seja um membro ativo, se envolva. Você não pode ser um membro paralisado no corpo, você precisa ser um membro que está servindo. Coloque os seus dons à disposição da igreja de Jesus. Sexta e última atitude que você precisa ter aqui hoje: responda ao sermão que está sendo pregado aqui hoje de forma prática. Responda a esse sermão. Nós estamos aqui pregando, o que você vai fazer? Você vai responder a isso. De que maneira? De 3 maneiras básicas. Quando nós fomos ceiar, e que nós pegamos o pão e o cálice,
que nós vamos participar da mesa do Senhor, faça isso com o coração contrito, quebrantado, em arrependimento, em louvor a Jesus pela oportunidade de fazer parte do seu povo. Sabe por quê? Porque é isso que a ceia, é para isso que a ceia aponta. O batismo, entrada; a ceia, permanência. Quem batizou, entrou no corpo. Quem está ceando frequentemente está dizendo: eu permaneço ligado ao corpo que tem Jesus por cabeça. Eu continuo sendo um membro vivo dessa igreja, um membro ativo dessa obra. Então, quando você pegar o pão e o cálice, responda de forma prática. Você não está fazendo isso diante de homens, mas do Senhor de toda a terra. Se arrependa, confesse seus pecados, faça isso com o coração quebrantado. A segunda maneira prática que você vai responder à pregação de hoje é cantando. Você precisa louvar. Nós estamos aqui, os anjos cantam diante de Jesus glorificado. O que nós vamos fazer? Nós vamos cantar para Jesus, o Jesus que está exaltado à destra de Deus. Nós vamos abrir os nossos lábios, nós vamos cantar em alta voz e bendizer o nome do nosso Deus. A terceira forma prática que você vai responder é ao final, depois da ceia, depois da adoração, contribuindo. Que você pegue a sua oferta, o seu dízimo e contribua, e faça isso com alegria no seu coração, porque Jesus capacitou você para fazer isso. Você só tem para dar, porque Ele deu primeiro para você. Amém, meus irmãos? Vamos responder o sermão? Se você puder, se coloque.